Gênesis capítulo 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão para fora do Egito e para dentro do sul de Canaã, ele e sua esposa e tudo o que tinha. E com ele subiu Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E foi mudando sua tenda por etapas desde o sul de Canaã até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, rebanho bovino e tendas. E a terra não tinha capacidade para sustentá-los para que habitassem juntos, porque os bens deles tinham se tornado muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Abrão e Ló separam-se, pacto incondicional, para sempre. Deus Abraão, do território para a semente abençoada. E houve uma contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananitas e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, rogo-te, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló em jornadas para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e foi movendo as suas tendas até vizinho de Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e excedentemente pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei eu de dar a ti e a tua semente para sempre. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se um homem puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou na campina com bosque de carvalhos de Manre, que está junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Guerra de 4 reis contra 5 reis. E aconteceu nos dias de Aranfel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor-laomé, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimar, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomé, mas ao 13º ano se rebelaram. E ao 14º ano veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, e feriram ao gigante Refaimitas, em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Depois voltaram atrás e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra plana dos amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adimar, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e se dispuseram em ordenada linha em batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, e Aranfel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5.
E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para a montanha. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o mantimento delas, e foram-se. Ló é levado cativo, Abrão o liberta. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um dos que haviam escapado e contou isto a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto da campina com bosque de carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Ané. Eles tinham entrado em um pacto como aliados de Abrão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão havia sido levado cativo, armou os seus criados treinados, nascidos em sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de volta todos os bens deles, e também tornou a trazer seu irmão Ló e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou da matança de Quedorlaomé, e dos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e suco de uvas, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as esposas, e os bens tomas para ti mesmo. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que, desde um fio de linha até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que tu não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol e Manre, que estes recebam a parte deles. Gênesis capítulo 15. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, eu sou o teu galardão, excedentemente grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me has de dar? Pois caminho sem ter filhos, e o servo supervisor da minha casa é este Eliezer de Damasco. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas próprias entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se tu as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E ele deu sua crença ao Senhor, e ele imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. E disse ele: Ó Senhor Deus, como conhecerei que eu hei de herdá-la? E disse-lhe Deus: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e os partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxortava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que terror de grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Deus a Abrão: Sabe tu, com certeza, que peregrina será a tua semente em terra alheia, e servirá a eles,
e eles a afligirão por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá que servir, e depois ela sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice de cabelos brancos serás tu sepultado. E na quarta geração ela retomará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Deus reafirma a Abraão seu pacto incondicional e para sempre com ele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio, o rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e o gigante Refaimitas, e o Amorreu, e o Cananita, e o Gigazeu, e o Jebuseu.